Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Chegamos para mais uma aula de física e essa nossa aula vai ser sobre movimento retilíneo uniformemente variável. A nossa quinta aula, certo? Mas antes de começar, como eu sempre digo para vocês, lavar bem as mãos, usar máscara, usar álcool, não sair de casa, né? Sair só o necessário e manter o distanciamento. Vamos nos cuidar. A pandemia está aí, o vírus está aí, certo? Então vamos lá começar. Começar logo pelo vídeo. Escolhi um videozinho aqui para vocês, daquela minha campanha para vocês estudarem mais ciências, né? E que não tem tanto, apesar dos cálculos, mas ciências não é só os cálculos, ok? Então vamos lá, primeiro com o vídeo. Neste experimento, usaremos um tubo de plástico transparente contendo óleo de soja, uma bolha de ar e uma esfera de aço. Utilizaremos também um cronômetro digital para medições de tempo e um ímã para atrair a esfera de aço. Inicialmente, iremos estudar o movimento da bolha de ar subindo através do tubo inclinado. Iremos medir quanto tempo a bolha demora em percorrer a distância de 0 a 10 centímetros, em seguida de 0 a 20, passando para a distância de 0 a 30 centímetros, de 0 a 40 até 50 centímetros. Assim, com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição da bolha em função do tempo. Depois disso, podemos fazer o mesmo estudo com uma esfera de aço rolando através do tubo. A diferença neste caso é de que a esfera inicia o seu movimento a partir da posição 50 centímetros, ou seja, a posição S0 da esfera é de 50 centímetros, e não 0 centímetros como é a posição S0 da bolha. Com esses dados, podemos fazer outra tabela. Com as duas tabelas em mãos, podemos fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois movimentos juntos no mesmo gráfico. Por meio destes gráficos, podemos determinar as velocidades dos dois móveis e a equação horária dos dois movimentos, e até mesmo o instante e o ponto de encontro dos dois, no caso deles partirem simultaneamente das suas posições iniciais. Então esse vídeo aí mostra um pouco do que a gente já estudou, né? As funções horárias, a posição de encontro, ok? Espero que tenham gostado. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, é o movimento de qualquer móvel que varie a sua velocidade, aumentando ou diminuindo valores iguais em tempos iguais, conforme os exemplos abaixo. Ó, a velocidade no movimento é variável, certo? Ou seja, ela muda com o tempo, ou aumenta ou diminui. Só que a aceleração é constante e diferente de zero. Não esqueçam disso, certo? Então, ó, aqui, ó, nesse primeiro desenho aqui, nessa primeira figura, o carro está parado, mas com o passar do tempo, ele vai aumentando sua velocidade, certo? Já nesse outro desenho aqui, ó, o carro está em movimento, e aí o semáforo vermelho, né, ele avista o semáforo vermelho, vai desacelerando, diminuindo sua velocidade com o passar do tempo, até zerar. Então, se a velocidade está variando, nós estamos estudando, vendo um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Certo? Se a velocidade não mudar, é movimento uniforme. Se a velocidade muda, ou aumenta ou diminui, movimento variado,
ok? Classificação dos movimentos. Ó, os movimentos são classificados em função do comportamento da velocidade e da aceleração. Quanto aos sinais da velocidade e da aceleração, se o movimento é acelerado, é quando o móvel anda cada vez mais rápido, ou seja, sua velocidade cresce em módulo no passar do tempo. O móvel percorre distâncias cada vez maiores. Para que isso aconteça, a aceleração deve ser favorável à velocidade. Então, se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ó, velocidade maior que zero, aceleração maior que zero, ou velocidade menor que zero e aceleração menor que zero, o movimento é acelerado. Então, resumindo, a gente diz, se os sinais de aceleração são iguais, aceleração e velocidade, então o movimento é acelerado, certo? Se todos os dois forem positivos, se todos os dois forem negativos, né? Maior que zero, menor que zero, beleza? Já o retardado é quando o móvel anda cada vez mais devagar, ou seja, sua velocidade decresce, né? Diminui, desculpa, em módulo, no passar do tempo. O móvel percorre distâncias cada vez menores. Para que isso aconteça, a aceleração deve ser oposta à velocidade. Então, se a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, ó, se a velocidade for maior que zero, positivo, né? E a aceleração menor que zero, negativo, ou a velocidade menor que zero, que é negativo, e a aceleração maior que zero, que é positivo, o movimento é retardado, ok? Então, resumindo tudo, para o movimento ser acelerado, sinais iguais. Para o movimento ser retardado, sinais diferentes de velocidade e aceleração, ok? Lá no movimento uniforme, a gente tinha a função horária do espaço, certo? Da posição. Aqui, nós vamos ter duas funções, ó. Nós temos a função horária da velocidade, que é V, aqui, ó, V igual a V0, mais aceleração vezes o tempo. Aqui, pessoal, a gente escreve mais, mas pode ter menos também, né? Pode ser mais ou menos, ok? V0, velocidade inicial, V, velocidade final, A, aceleração, T, tempo. Já a função horária do espaço. Opa, no movimento variado também tem função do espaço? Tem função horária do espaço. Ó, aqui já é uma funçãozinha um pouco mais elevada, né? Porque ela é uma função do segundo grau. Aqui é uma função do primeiro grau e essa daqui é uma função do segundo grau. É S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. O S é a posição ou espaço final. O S0 é o espaço inicial. O V0 é a velocidade inicial. O A é a aceleração e o T é o tempo. Certo? Não se preocupem que eu não vou colocar coisas muito complicadas, não. Aqui, pessoal, vocês já têm diferenciado quando chegar no ensino médio, que o professor falar dessa função, você já diz, eu já vi, né? Eu já vi com o professor Robert essa função aí,
Aí a gente vai ficar bem tranquilo com ela, tá certo? Então, essa é a função horária do espaço. Eu acredito que vocês vejam função do primeiro grau e função do segundo grau no nono ano. Então, essa é uma função do segundo grau, ok? Vamos lá. Gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Ó, velocidade vezes o tempo. Velocidade inicial aqui, ó, e aumentando, ó. Movimento progressivo acelerado, porque a velocidade é maior que zero, tá aqui, ela está aumentando, e é acelerado, porque a aceleração também é maior que zero. O que determina se essa reta cresce ou decresce é a aceleração, certo? Ó, a aceleração aqui, ó, o V é menor do que zero, até chegar aqui, ó, daqui até aqui. Então, V menor que zero e o A maior que zero, sinais diferentes, ó, retardado. Daqui do zero em diante, ó, o V é maior que zero e a aceleração também. Então, o movimento acelerado. Aqui, movimento retardado aqui, ó, até chegar aqui. Depois, desculpa, depois movimento acelerado. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Quem determina se a reta é decrescente é a aceleração. A aceleração aqui, ó, menor que zero, aceleração menor que zero, então a reta está decrescendo, ó. Certo? Se a reta está decrescendo aqui, ó, a velocidade aqui, ó, está diminuindo. Mas ela é maior que zero, né? Ó, tá aqui o zero, então ela ainda é maior que zero. Então tá aqui, ó, velocidade maior que zero, movimento progressivo, né? Porém, a aceleração é menor que zero, porque a reta está decrescendo, então movimento retardado. Até chegar aqui o zero. Quando passar aqui do zero, ó, aqui a velocidade, ó, agora é menor que zero. Tá aqui, ó. E a aceleração também é menor que zero. Então, nós temos um movimento acelerado, retrógrado. Ok. Aceleração vezes o tempo. Se eu tenho um gráfico da aceleração vezes o tempo, como eu sei que a aceleração não muda, desculpa, que a velocidade, né, aqui, ó, aceleração vezes o tempo. Se a aceleração é maior que zero, tá aqui, ó, constante. Se a aceleração é menor do que zero, aqui, ó, certo? Ok aqui. Deixa eu ver. A aceleração é constante e diferente de zero no movimento variado. Então, ela aqui, ó, ela é constante e diferente de zero. Ok? A aceleração não muda. Aqui, ó, a aceleração, tempo. A aceleração maior do que zero, está aqui acima do zero. A aceleração menor do que zero, está aqui abaixo do zero. Ok? Bem simples esse gráfico. Aí, espaço pelo tempo, ó. Dessa função horária aqui, ó, que é uma função do segundo grau, ela vai ter duas raízes, né? Então, quando a aceleração é maior, desculpa, a aceleração é menor que zero, o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, assim, ó, concavidade para baixo. Já quando a aceleração é maior que zero, o gráfico é uma parábola
com aceleração com a concavidade para cima, certo? Assim, ó. Como se fosse um U, né? Ok? Olha, alguns detalhes do gráfico. Ó. Aqui no gráfico, no primeiro gráfico aqui, ó, quando está subindo, velocidade maior que zero. Aqui, ó, quando está descendo, velocidade menor que zero. Aqui, ó, no segundo gráfico, velocidade menor que zero aqui, ó, descendo. Aí quando chega aqui, ele muda o sentido do movimento e começa a acelerar, ó. A velocidade maior que zero, certo? Aqui é a mesma coisa. Ele vem até aqui, quando chega bem aqui assim, ó, no ponto máximo, ele muda o movimento. Aí começa a diminuir a velocidade, tá certo? Atividades. Questão 1. Dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. Então, V igual a 15 mais 20t no SI, certo? Sistema Internacional. Então, se é no SI, Sistema Internacional, você tem que lembrar o seguinte, que o espaço, que é o S, é dado em metros, o tempo é dado em segundos. Então, se o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos, então a velocidade é em metros por segundo, certo? Então vamos lá. Ó. Ele diz assim, ó, determine a velocidade escalar inicial, a aceleração escalar da partícula e classifique o movimento. Item B, a velocidade escalar no instante 4 segundos. E item C, o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo. Ó, pessoal, é bem simples, ó. Se você colocar aqui V igual a V0 mais AT, certo? Que é a função horária. Então, no item A, ele pede a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? Tá aqui, ó. A velocidade inicial é sempre o termo que não multiplica ninguém, o termo independente. Então, 15 metros por segundo, certo? Aí, a aceleração. A aceleração é o termo que multiplica o tempo. Então, quem está multiplicando o t, ó, é o 20. Então, a aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, só em você olhar para a equação, você já determina os dois, a velocidade e a aceleração. Classifique o movimento. Ó, se a velocidade é maior que zero, positiva, tá aqui. E se a aceleração também é maior que zero, tá aqui, 20. Se os sinais são iguais, né, então nós temos um movimento acelerado. Beleza? Item B. A velocidade escalar no instante 4 segundos. Ó. Pessoal, instante aqui, né? Ó, 4 segundos é o tempo. Então, isso aqui você vai colocar no lugar do T, do tempo. Então, pega lá a equação, ó, V igual a 15 mais 20 vezes o tempo. Quanto é o tempo? 4.
Então, V vai ser igual a 15 mais 20 vezes 4, 80. V igual a 95, né? 80 mais 15, 95 metros por segundo. Ok? A velocidade item B. Aí o item C, ó, ele quer um instante, né? Ou seja, ele quer o tempo em que a velocidade vale 215, ó. Então isso aqui, ó, pessoal, vai ser colocado no lugar do V. Então vai ficar assim, né, ó. 215 igual a 15 mais 20 vezes o tempo, certo? Aqui a equação, ó, no lugar do V, coloquei 215. Passa esse 15 por um lado, vai ficar 215 menos 15 igual a 20 T. 215 menos 15 dá 200, igual a 20T. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo, né? 200 dividido por 20 igual ao T. Quanto é o T? Cancela esse zero com esse. 20 dividido por 2, 10. 10 o quê? Segundos, né? Que é o tempo em segundos. Então, quando der 10 segundos, a velocidade dele vai ser 215. 215 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Como é que a gente aprende? Se a gente exercitar. Ok? Questão 2. Determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração de cada função abaixo no sistema internacional. Ó, olha aqui. Sistema internacional, posição em metros, velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Ó. Item A. S igual a 15 mais 10t mais 2t ao quadrado sobre 2. Ele quer a posição inicial. A posição inicial está aqui, ó. É o termo que não multiplica ninguém, ó. É o S0. Então, 15 metros. Ok? Já a velocidade inicial é o termo que multiplica o tempo, ó. Velocidade inicial sempre multiplica o tempo. Então, 10 metros por segundo. E a aceleração, né? Que é a aceleração? Ó, quando for calcular a aceleração, pessoal, cuidado. A aceleração, ó, é dividido por 2, ó. Então você bota assim, ó, A dividido por 2 igual. Aí olha para cá, ó. Aqui tem 2, ó, dividido por 2. Então 2 dividido por 2. Como todo mundo é dividido por 2, né? Posso fazer isso. Portanto, o A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tá aqui as 3 coisas que ele pediu. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Vamos para o item B. Posição inicial. É o termo que não multiplica ninguém. 2 metros.
Velocidade inicial é o termo que multiplica o tempo, ó. Então, 4 metros por segundo. Certo? E a aceleração, ó. Note que aqui não tem a divisão, ó. Então, vai ficar assim, ó. A sobre 2, né, ó. A sobre 2 é igual a quanto? Igual a 2, ó. Só tem um 2 aqui. Não está dividindo, ó. Não tem um tracinho aqui dividido igual como o item A. Então, você faz assim, ó. Meio pelos extremos. Então, A vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Entendido? Para ficar mais fácil, quando não tem a fração aqui, ó, como tem aqui, a aceleração é sempre o dobro do número que está aqui, ó, certo? Mas se você tiver dúvida, faça assim, como eu fiz aqui, ó. Vamos agora para o item C. Quanto é a posição inicial? Ó, note que no item C tem menos 5t mais 3t ao quadrado. Não tem o termo inicial, ó, não tem o termo aqui, ó, que não multiplica ninguém. Se ele não aparece na equação, então ele é zero. Certo? Zero. Já a velocidade inicial, deixa eu apagar aqui. Já a velocidade inicial é o termo que multiplica o tempo, né? Então é menos 5 metros por segundo. Ok? Então, posição inicial 0, velocidade menos 5 metros por segundo. E a aceleração, ó, aceleração sobre 2 é igual a 3, né? Ó. A aceleração é quem multiplica o tempo. Então, ó, aliás, quem multiplica o tempo ao quadrado, né? Então, meio pelos extremos, o A é igual a 2 vezes 3, 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, ó, olha aqui, ó, o dobro, né? E o item D, ó, a posição inicial, não aparece o termo independente, ó. Não aparece esse termozinho aqui que não multiplica ninguém. Então, a posição inicial é 0. Velocidade inicial. Também não aparece, ó, a velocidade inicial aí, né, ó. Certo? Não aparece o termo que multiplica o tempo. Então, a velocidade também é 0. A velocidade inicial. E a aceleração? Aí é só você fazer do jeito que eu já expliquei, ó. A sobre 2 é igual a quanto? A aceleração é quem multiplica o tempo ao quadrado, ó. 4. Você faz assim, ó, meio pelos extremos. Então, A é igual a 2 vezes 4, 8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Espero que tenham entendido. Atividade de casa. Tá aí, ó. 3 questões. Copiem no caderno, resolvam as questões, manda lá pela Agenda Edu, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, não esqueça de usar máscara, de lavar bem as mãos, de usar álcool em gel, de manter o distanciamento e sair de casa só o necessário. Um abraço virtual, tchau e até a próxima aula.